Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco quando deixamos o aconchego dos nossos lares e viemos buscar esse consolo da doutrina, essa luz que nos esclarece a alma, que fortalece o nosso ser, que ilumina a nossa mente no caminho da paz, do nosso encontro conosco mesmo. Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre este tema. Eles não sabem o que fazem. Isso se refere, quando nós voltamos à imagem, nós estamos vendo a crucificação de Jesus. O pessoal de casa não está vendo a imagem, né? Só o pessoal aqui do auditório, não é isso? Então, essa imagem da crucificação, ela traz para nós aquele momento de dor do Cristo na cruz. Então, nós vemos que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, né? Vocês lembram o nome deles? Dimas. E o outro, vocês sabem o nome? Fez questão de esquecer e eu fui procurar, porque nem esquecer eu tinha esquecido. Eu fui procurar saber o outro. E procurando em algumas citações dos evangelhos apócrifos, encontrei o nome de Gesta. Gesta. Então, a igreja, né, chegou quase que, vamos dizer, a santificar, porque a gente ouve falar em São Dimas. Então, baseado nesse quadro, é que nós vamos fazer a reflexão de hoje. Quem foi esse Cristo magnânimo que esteve entre nós, né? E Lucas descreve assim: e também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu pergunto para vocês, Jesus, nesse sublime momento, em que ele se doa para a humanidade, depois de descer dessas dimensões do infinito, das dimensões espirituais de amor, ele materializa-se na terra, se torna tangível, audível, e nesse momento de dor, né, nós vamos ver que ele pede por nós, ao Pai, um perdão. Mas eu pergunto para vocês, o que significa esse perdão do Pai para conosco? Se nós observarmos, nós vamos ver que no livro dos Espíritos está escrito assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos já foram claros: Jesus. É o maior exemplo de amor, de misericórdia, de magnetismo capaz de curar, de fazer levantar o coxo estropiado, do cego se ver, enxergar. Jesus veio dizer: vós sois deuses, brilhai a vossa luz. Ele queria dizer que todos nós um dia poderemos, pelo amor, operar maravilhas que nós desconhecemos hoje. Então, em nome desse amor, Jesus veio nos ensinar e falar sobre a lei de Deus. Nós sabemos que Moisés, quando veio, teve uma missão imensa, maravilhosa, digna, porque ele veio trazer a ideia do monoteísmo, a crença em um único Deus. Mas Jesus veio mostrar para nós um Deus diferente, um Deus de amor. Então, independentemente de religiões, basta-nos guardar somente o que ele deixou para nós, escrito ali em São Mateus: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, não importa se eu me filio a alguma religião ou não. Porque mais vale um ateu que se diz não acreditar em nada e vive amor do que qualquer cristão hipócrita.
Porque nenhuma religião leva ninguém a lugar nenhum. Só se leva ao Pai, esse contato, essa religiosidade do fundo do coração nosso com Deus. Então, Cristo foi muito claro. O que nos traz a plenitude espiritual é o sentimento. Ah, Rosana, mas a doutrina espírita nos ensina maravilhas. Sim, nos ensina maravilhas. A voz dos espíritos vem nos consolar ainda mais depois da vinda do Cristo, esmiuçando toda essa lei de amor. Falando da reencarnação, porque, meus amigos, uma vidinha curta de 70 a 80 anos é possível amar a si próprio, amar o próximo e ter uma conexão plena com Deus? É muito pouco. Se eu não me conheço direito, não me respeito às vezes, ignoro o próximo, como eu posso me conectar ao divino e ao sagrado? Se a conexão é simples e unicamente por amor. É um amor pleno, não é um amor humano, sensual, do toque, de pele ou da sexualidade que o homem conhece. É um amor entrega, um amor profundo, que alguns já exemplificaram para nós, outros que vieram seguindo os passos do Cristo. Enfim, para esmiuçar mais um pouquinho, Kardec coloca para nós lá na pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem: o bem é tudo que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo que ele é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, os espíritos estão falando para nós os passos, para a gente saber qual está sendo o nosso norteamento de vida rumo a Deus. Ou seja, não é só dizer Senhor, Senhor, não é somente os que dizem Senhor, Senhor, não é só se professar uma religião, mas é praticando o bem que o homem vai criando intimidade com a lei divina. E mais um pouquinho na pergunta 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem, os que se decidem a investigá-la, são os que melhor a compreendem. Investigar, estudar sim, mas viver, observar. E quanto mais nós descortinarmos o sentir, mais nós podemos perceber Deus na nossa vida. Porque não é com o intelecto, com a racionalização da vida, que nós percebemos a divindade. É por um ato de mudança do próprio ser, da nossa energia como um todo. Isso vai fazendo com que nós vamos sutilizando todo o nosso ser, a nossa energia. Nós somos o que sentimos, falamos, fazemos, pensamos, alimentamos, desejamos e materializamos nesse mundo. O nosso ser é tudo isso. Então, aqueles que decidem descobrir Deus, não tem como descobrir Deus se não for também através do próximo. Porque para sentir Deus, eu tenho que compartilhar da dor do próximo. Eu tenho que ser misericordioso. Eu tenho que desejar o melhor para o próximo. E na pergunta 621, onde está escrita então a lei de Deus? Na consciência. A gente precisa raciocinar também nesse mundo para compreender. Compreendendo as leis da vida, nós vamos nos norteando nesse caminho de autotransformação. Só para vocês pensarem um pouquinho. Deus, procurando seus atributos, na nossa pequenez humana, a gente pode pensar que Deus é o quê? Presente. O que mais? Onisciente. Soberanamente justo, bom, eterno, imutável, infinito. Então, eu pergunto para vocês, se no princípio de tudo, antes da existência do homem, dos universos, porque a física hoje fala em universos, só existia quem, desde o princípio?
Deus. Se Deus é infinito e ilimitado, quando Ele resolve nos criar, de onde Ele poderia tirar toda a criação? Ele só poderia tirar a criação a partir da sua substância divina. Porque se Ele criasse algo fora dele, Ele seria limitado e Ele não seria Deus. Concorda ou sem corda? Se Deus nos criou, Ele só poderia nos criar da sua substância divina. Esse DNA de amor. Deus é imperfeito ou perfeito? Perfeito. Filho de gato é o quê? De cachorro? E de Deus é o quê? Filhotinho de Deus tem o DNA de Deus. Filho de Deus é o quê? Estão com medo de responder? Do perfeito não pode sair nada imperfeito. Raciocinem. Se Deus nos criou da sua substância divina, Ele é perfeito. Então a gente precisa entender melhor essa história de evolução. A evolução não é construir um ser perfeito, porque do perfeito não sai o imperfeito, senão ele não é Deus. Então a evolução é simplesmente, nesse caminho que nós estamos, é tornar consciente a lei de Deus, porque nós vivemos na inconsciência. É manifestar a divindade que já está pronta em nós. Porque vocês acham que Jesus disse assim, brilhe a sua luz? Porque ela já existe. Sendo filho de Deus, nós não nascemos na escuridão. A sabedoria está dentro da nossa alma já é sábia. E eu vou mostrar para vocês onde que está escrito isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Só quem é sábio aconselha. Está falando de uma voz interior. Por isso que os orientais falam do Cristo interior, ou fala do Deus imanente. Pietro Baldi também fala de Deus imanente em nós. Por quê? Jesus lembrou a palavra do profeta em Salmos. Por isso que Jesus relembrou na conversa dele com os fariseus, vós sois deuses. E estão me acusando, já dizia o profeta, e vocês estão me acusando porque eu falo que eu sou filho? Todos vós sois filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Todos vós sois deuses. A evolução, meus amigos, é manifestar esse brilho espiritual. Raciocinem novamente. O reino de Deus não está aqui, nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Está pronto. Só que nós precisamos descortinar essa lei divina todinha que está cravada na nossa inconsciência. Só isso. É ampliando a consciência, é enxergando principalmente pelo sentimento do amor que nós conectamos com Deus. Isso é o segredo dos místicos, dos santos, dos espíritos superiores, como assim nós chamamos na doutrina espírita. Quando nós amamos de verdade, quando aqueles seres se encontram no estado de doação de graça, é porque conseguem enxergar uma dimensão completamente diferente, aonde se manifesta o amor. Evolução é manifestar o reino de Deus em nós. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem que nos aproxima da lei de Deus, quando em realidade pratica o mal? Jesus disse, vede o que queríeis que vos fizessem ou não fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Quando a gente quiser buscar um parâmetro para os nossos atos, olhe no olhar do outro, pare, respire, não tome uma decisão precipitada. Porque só se chega a Deus quando nós estivermos em contato com o todo e devidamente harmonizados, fazendo para os outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Pois bem,
No Livro dos Espíritos, de novo, pergunta 637. Tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Pronto, agora ninguém quer estudar nem espiritismo, não quer saber mais nada. Porque senão vai ficar, se sente culpado, né? Porque vai saber mais. E adianta isso? Fugir da verdade? Não. Porque se nós não procuramos conhecer Deus, que é a nossa busca da vida, a busca da alegria e da plenitude do ser, a vida, isso significa que nós já não estamos praticando a lei de Deus. Que é essa busca através do bem, vivendo no mundo, buscando a harmonia entre o nosso íntimo, em todas as nossas partes, íntimas e interiores, e com o próximo. Porque assim a gente sente Deus. Porque a gente tem medo do castigo de Deus. A gente acha que Deus pode nos punir. Deus não pune. Ele não precisa nem nos perdoar. Porque o amor, o perfeito, não se sente ofendido. Nós é que andamos na contramão da lei e precisamos desse perdão com a nossa própria consciência, para que a nossa consciência, estando limpa, tranquila, possa sentir Deus. O reino dos céus não é um lugar espacial, é um estado de alma. Para onde eu vou depois que eu desencarno é só consequência do que eu faço aqui e agora. Então, nós precisamos tomar cuidado com as nossas intenções. Sabiam que as intenções têm um peso? A intenção do bem tem uma, a intenção do mal tem outra. Será que tem diferença? Quando eu, às vezes, por ignorância, erro. Pietro Baldi, no livro Que é de Salvação, e eu bato palmas para Emídio Brasileiro, que falou de Pietro Baldi aqui. Porque muitos que não conseguem estudar as obras de Pietro Baldi não a compreendem, ou a compreendem pelas metades. Eu falo metades, metadinha aqui, metadinha ali. É uma obra fantástica. A primeira alegria foi conhecer a doutrina espírita, e a segunda, a obra do professor Pietro Baldi. Eu estudo a doutrina há 35 anos e a de Pietro Baldi há 20, 21 anos. Que me ajuda a admirar mais ainda a doutrina espírita e compreender verdadeiramente o que significa evolução e reforma íntima. Fica aí a dica. Leiam a obra de Pietro Baldi. E ele diz assim: quando saímos da ordem da lei, aparece a dor, que nos continuará golpeando até regressarmos àquela ordem. Porque Deus é ordem, harmonia, paz, plenitude e alegria. A dor não é o efeito de uma intervenção de Deus, mas é a carência da harmonia de forças da qual depende a nossa felicidade. Cada revolta nossa destrói essa harmonia, lançando-nos na desordem e carência que se chama dor. Deus não nos envia dor. Inclua Deus fora dessa. Eu brinco muito isso. Inclua Deus fora dessa. Deus não tem nada a ver com a nossa dor. Deus é amor. E quando a gente está na contramão, como nós já estamos, porque nós temos uma forma de amor doentio, que se chama egoísmo. Nos adoece e nos afasta de Deus. Por isso que nós não percebemos Deus. Estamos como que com os olhos fechados. O altruísmo descortina a visão espiritual. E o egoísmo fecha. Sendo assim, nós podemos observar também que o nosso mundo é dual. Eis então como o nosso mundo se tornou um terreno de luta entre dois impulsos opostos, o da vontade da criatura e o da vontade do Criador. Dualismo não significa apenas cisão em duas partes, mas oposição das duas partes, uma contra a outra. Observe como todo mundo de fora é dual. Em cima, o oposto é qual? Baixo. Direita, esquerda. Dia, claro, alegria. E dentro da nossa alma também tem os opostos. Então, nós vivemos nessa dualidade íntima. A luz divina que quer se manifestar e o nosso euzinho inferior que nós cultivamos. E isso nos cega cada vez mais. Podemos chamar de ego, de eu inferior. Joana de Ângeles gosta muito de falar disso. Para a gente compreender melhor a quem nós temos atendido, se é a voz dessa consciência mais profunda, divina que nós trazemos na alma, ou é a nossa consciência egóica, que pensa somente no si mesmo como satisfação, e eu abro parênteses, cada um tem que cuidar de si,
só não pode prejudicar o outro ou esquecer do outro. Porque é lícito cuidar de si, mas nós não podemos esquecer o outro. Eu trouxe uma pequena parte de um gráfico do livro do professor Pietro Baldi, que ele explica muito bem sobre a lei divina. Eu não sei se é possível mostrar também para os que estão em casa. Eu gostaria de mostrar, é possível? E para os que estão aqui? De cá. Observem. Aqui nós temos uma parte do gráfico. Estão vendo essa seta verde aqui, ó? Ela representa a lei divina. Leia-se, a lei divina é pura lei de amor. Só isso que Deus pede de nós. No momento da nossa caminhada evolutiva, por ignorância, quando nós violamos a lei de amor, quando nós cometemos erros, falcatruas, corrupções, furamos fila, esquecemos de respeitar os mais velhos e por aí afora, nós vamos nos afastando da lei divina, porque tudo que é desordem nos afasta. Muitas vezes por ignorância mesmo, essa seta mais escura. Nós caminhamos em desarmonia até encontrar a dor. Quando vivemos a dor faz com que nós retornemos buscando o nosso caminho espiritual. Então, nesse caso 1, nós podemos errar, ferir a lei divina por ignorância mesmo. Mas, em certos momentos, a gente começa a querer buscar a nossa melhoria, a nossa transformação, a nos sintonizarmos com Deus. E eu vou dar um exemplo. Disse que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima de Deus, da divindade. Vamos colocar os pais também nisso, não é mesmo? Amor de pai e mãe. Amor de pai e mãe que é o melhor para o filho. Muitas vezes, vocês já ouviram por aí o pai ou a mãe dizer assim: vou trabalhar bastante, porque eu quero dar para o meu filho tudo o que eu não tive. Já escutaram isso? Já fizeram isso? Às vezes a gente faz. Isso tudo é no sentido de amor, proteção. Mas vai ser bom para ele? Ele precisa receber tudo pronto? Eu estou impedindo aquele ser de crescer. Então, quando nós vamos trabalhando na busca desse amor, atendendo esse imperativo de amor, a nossa intenção é boa, não é? Então, imagina esse pai, essa mãe. Ele vai trabalhando, educando o filho, vai querendo fazer o melhor, doa a melhor escola, o tênis, o celular. A intenção dele é boa, mas para o filho não é bom. Então, esse pai e essa mãe erram. E quando o filho se desorganiza na vida, não consegue se desenvolver por si próprio, ele começa a ter problemas. Nós estamos vivendo um momento de dor. E é na dor que nós vamos fazer uma revisão, uma mudança de rota. E aí retomamos o nosso caminho. Veja bem, buscando um plano cartesiano, lá da matemática, tudo que for para cima é positivo e para baixo é negativo. Daqui até aqui, teve um ganho de progresso e de evolução? Teve ou não teve? Teve. Ele deu uma volta enorme, mas retornou com um ganho, porque a intenção dos pais era boa, era uma intenção positiva, ainda que errando. Agora, vocês já ouviram por aí, às vezes alguém dizer assim: ah, fulano fez isso comigo, mas deixa que eu vou me vingar dele. Eu vou fazer com que ele pague tudo o que ele fez para mim. Já ouviram isso por aí? Ah, vou dar um exemplo, gente. Meu marido me largou por uma outra mulher. Ele está pensando que isso vai ficar assim mesmo? Eu vou fazer da vida dele um inferno. Qual é o movimento dessa alma? No sentido da positividade ou da negatividade? Da negatividade. Então, agindo com vingança, com rancor, nós estamos caminhando no sentido negativo. Olha a seta azul aqui, ó.
E vamos encontrar muita dor para nos reequilibrarmos com a lei divina. E haja dor, porque olha o gráfico, nós estamos em descida e vamos sentindo dor até retornarmos, e no sentido de que daqui para cá eu tenho que caminhar muito para partir do ponto aonde a vida me colocou e me deu oportunidade reencarnatória. Então, daqui para cá, a intenção foi positiva, ainda que errando com a intenção de acertar. Aqui, a negatividade prevaleceu. Então, é muita dor, muita desarmonia. E ninguém vai ao Pai, segundo o livro Ação e Reação, enquanto tiver uma sombra dentro de si. Há que se renovar, que se refazer e se harmonizar com o todo. Podemos voltar, então, para o próximo slide. Então, no caso 1, raciocinem. O ser é responsável pelo erro sem vontade de revolta. É um amor que ainda não sabia da melhor maneira realizar e fazer, mas era amor, porque ele é devido à sua ignorância. Desculpa, no caso 1 é por ignorância, ele erra por ignorância. É justo então que esse erro o ser tenha que resgatar à custa de uma dor. É um bate-volta na lei divina. No segundo caso, o exemplo dos pais, né? Há somente erro, mas sem vontade de revolta, de vingança. É o exemplo dos pais que querem propiciar o melhor para os filhos, mas que não é a melhor atitude para ele, para o filho. Então, vai ter desarmonia. E no terceiro caso? Neste caso, ao erro se junta a culpa da revolta, do ódio, da mágoa. Isto se verifica quando se faz o mal de propósito, com conhecimento e vontade de fazer o mal. Já viram? É uma negatividade tão grande, eu vou dar um exemplo. Quando se comete um crime e ainda com requintes de crueldade. Esquarteja, amarra, joga no lixo. É uma agressão imensa ao ser, um desrespeito imenso a si próprio e ao outro e à lei do Pai. Então, se no meu primeiro caso houve um equilíbrio, né, dos valores positivo e negativo, no segundo a positividade venceu. No terceiro, a negatividade prevaleceu. Por que eu estou trazendo isso hoje? Para a gente pensar nas nossas intenções. Pedir a Deus que nos auxilie a caminhar na senda do bem para descobrir o amor de Deus dentro de nós. Porque quando nós desejamos o mal, nós entramos em débito com a nossa consciência, ferimos a lei divina, nos desarmonizamos. E ir para algum lugar não muito feliz no plano espiritual, isso é secundário. Por isso que o importante é agora, é o hoje. O que eu estou fazendo da minha vida agora e com todas as oportunidades. Ninguém vem ao mundo ao passeio. E dando continuidade para logo a gente finalizar a nossa conversa, dentro do quadro da própria crucificação, olhem só. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que paraíso é esse que Jesus falava? Jesus tinha que falar a linguagem da época. Jesus conviveu com os homens da época para deixar um legado. Onde que ele fez o primeiro milagre? Numa festa de casamento, né? Por quê? Na festa de casamento, aquilo é um símbolo também. Nós ficamos presos só na interpretação do fato. O fato deixa um simbolismo. Transformação da água no vinho. Quando fala do casamento, numa festa de casamento, porque agora nós estamos vivendo no mundo dual. Nós somos espírito vivendo num estado de matéria. Somos, às vezes, tristeza procurando alegria. Então, nessa comunhão que é real,
é a nossa vida. E Jesus tinha que falar. Quando ele usa a palavra paraíso, uai, Rosana, você não está falando de ferir a lei de Deus? Estamos sim, os Espíritos nos ensinam que ao ferir o outro, ao desejar o mal, nós nos desorganizamos. E para reorganizar, nós precisamos então experimentar novas oportunidades e refazer os nossos caminhos. O bom ladrão, ele arrependeu-se, mostrou-se com senso de autorresponsabilidade, assumiu a sua posição de violador da lei, porque ele diz para o outro, olha, esse homem não deve nada, nós devemos. O outro estava dizendo, se tu és o Filho de Deus, por que não salva a ti mesmo e a nós? Ele falou, espera aí, nós somos violadores, nós fizemos por merecer, mas o Cristo não fez. Naquele momento, o bom ladrão, o bom malfeitor, ele se mostra arrependido, com senso de autorresponsabilidade. Ele assume a sua posição de violador da lei e receberá, com certeza, a oportunidade reencarnatória para refazimento de si mesmo. Muitos conhecem a doutrina espírita e fogem dela, por medo de ter que assumir os seus próprios passos. Porque é muito mais fácil escolher um caminho onde Deus se ofende e perdoa. Se ofende e perdoa. E nós, ficando cada um de nós numa posição confortável de repetir, de violar a lei divina. Então, quando nós devemos assumir a nossa autorresponsabilidade, muitos fogem desse conhecimento que nos esclarece a consciência. É por isso que, analisando o perdão de Deus, que Jesus estava falando, é como se Jesus interpretasse hoje, porque o próprio Kardec diz que tudo evolui, meus irmãos. Nada começou e terminou na história, tudo está em constante transformação. Então, analisando a palavra paraíso, o que significa isso à luz da doutrina consoladora dos Espíritos? O ser, a pessoa humana, ser acolhido no plano espiritual em um estado mais favorável para ser assistido e reconduzido a uma nova oportunidade reencarnatória, evitando sofrimentos atrozes em zonas de sofrimento e dor. Então, aquele bom ladrão, quando ele toma para si a sua responsabilidade, quando ele faz uma revisão, ele vai desencarnar numa condição um pouco melhor, para que a sua consciência permita que ele tenha uma nova oportunidade de refazer a si próprio. E refazer a si próprio é buscar a sua harmonia com Deus interior. E estar conectado com tudo e com todos, assim como falava Francisco de Assis. Francisco de Assis, eu sempre gosto de lembrar de Francisco. Ele foi um exemplo de que a consciência dele expandiu, de que ele recebe os sagrados estigmas, as marcas da cruz, porque o seu ser se transformou, exalou de amor por todas as criaturas. E é por isso que nós vamos ver Francisco chamar a todos de irmãos, que nós possamos voltar para os nossos lares, repensar os nossos caminhos, consultar a nossa consciência, não nos culpando ou nos acusando, mas assumindo as nossas fragilidades, para que nós possamos, então, um dia sentirmos como um Francisco, como uma Madre Teresa de Calcutá e outros tantos que sentiram somente amor no coração. E Francisco cantava assim: doce é sentir que em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra com frutos, campos
e flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim. Que um dia nós possamos sentir essa plenitude na alma. Paz para todos.